Não dá para aumentar porque aqui tem uma ideia do que eu sou. Agora vamos para a Espanha, que é uma plataforma de pesquisa que se chama ESA, que tem na Almeria, no sul da Espanha. E aí tem pesquisadores de todo o mundo. Também tem uma cooperação de Espanha com a Alemanha. E no caso é o pesquisador do Centro Espacial da Alemanha, que explica as tecnologias, né? Explica que tem diferentes tipos. Nesse caso é um forno que emite muito altas temperaturas, 7.000 graus, para fazer pesquisa química. E ele coloca o potencial global dessa tecnologia. Então ele fala que seria uma área de só 3% do deserto da Saara para alimentar o mundo inteiro com a necessidade de energia elétrica. Esse é o chefe, ele era o Eduardo Salles, ele é o chefe do BSA. E ele explica também que tem esses 4 tipos para fazer de pesquisa química, laboratório, concentral. E ele coloca o potencial global desse fala que seria aí mostra a área de só 3% do deserto da Saara para alimentar o mundo inteiro. Dessa forma que a necessidade de energia elétrica, o potencial. Esse é o chefe, ele era o Eduardo Salles, ele é o chefe do BSA, e ele também tem esses 4 tipos para fazer de pesquisa química, laboratório, concentral, e ele coloca o potencial global desse fala que seria aí mostra a área de só 3% do deserto da Saara para alimentar o mundo inteiro. Dessa forma que a necessidade de energia elétrica. O potencial. Esse é o chefe, ele era o Eduardo Salles, ele é o chefe do BSA, e ele também tem esses 4 tipos para fazer de pesquisa química, laboratório, concentral, e ele coloca o potencial global. Fala que seria aí mostra a área de só 3% do deserto da Saara para alimentar o mundo inteiro. Dessa forma que a necessidade de energia elétrica. Esse é o chefe, ele era o Eduardo Salles, ele é o chefe do BSA, e ele também tem esses 4 tipos para fazer de pesquisa química, laboratório, concentral, e ele coloca o potencial global. Essa empresa, a Armada Shop, ela veio para a Espanha porque lá se desenvolveu o mercado dessa fábrica e agora está produzindo tubos para essa tecnologia. Isso é o engenheiro alemão que explica a extração. O chave desse tubo, a gente vai ver depois também, vou explicar melhor, é que ele é evacuado. Então tem um tubo de aço com vácuo e acima disso um tubo de vidro. Agora vamos para a outra instalação, outro tipo dessa tecnologia, que é o toque central. Essa instalação se chama queima solar.
posicionamento é diferente porque ela foca num ponto só. A cara foca num linha, várias linhas na verdade, e essa tecnologia só foca num ponto. Então ela emite tecnologias mais elevadas do que a tecnologia parabólica. Aqui ele explica essa, se chama heliostat, é uma faceta do espelho que concentra toda a luz palatória. Aqui explica o fator de concentração, que o campo estelar tem 30.000 metros quadrados. Quer fazer uma pausa? Tá, mas... Essa parte é importante, então eu vou voltar para não perder essa parte, que é mais importante, na verdade. Tá bem, pela internet, aí fica ajustado. Tá. Ok? Tá, vamos voltar. E na verdade, todas essas pontos que eu só falo agora rapidinho, e talvez vocês não vão entender toda coisa, mas é só importante lembrar uma palavra, por exemplo, agora esse fator de concentração, e depois eu vou explicar tudo isso com tranquilidade, mais claro, mas isso é só para ter uma ideia global. Tá? Então, esse aqui é o fator de concentração. Como ele falou, é o campo solar, os espelhos, em comparação com a área do receptor. Esse é o fator de concentração, nesse caso é 1000. E aqui tem esse sistema de armazenamento, então tem dois tanques, um tanque frio, um tanque quente. E esse armazenamento dá para liberar esse calor durante a noite para gerar vapor e finalmente eletricidade. E nesse caso é possível para alimentar com essa planta 26.000 residenciais. Isso exatamente é o ciclo de carrega ou descarrega esse armazenamento. E agora vamos das mais para o Brasil, para abrir a visão que esse país pode levar. Vocês coreanos, vocês conhecem? Fala sobre a matriz energética do Brasil, que a hidrelétrica é muito importante, é a maior fonte ainda. Também tem eólica, convenção. Então ele fala que a diversificação da matriz energética é um ponto importante no Brasil no futuro. Então, para exemplificar o que é a energia térmica, a gente pegou uma lente para queima-fogas. E essa demonstra muito bem sobre o que a gente está falando aqui. A gente está falando sobre a concentração do luz para um ponto. Essa lente demonstra isso muito bem. Então, no geral, a gente explica que no leste, pretende ser uma região
pesquisa de preparação para colocar realmente uma primeira plataforma de pesquisa da energia hidroquímica. Isso então agora é a visão global, como se poderia ser no futuro, muita eólica nas costas, no noroeste, e também em combinação com energia geotérmica. Isso poderia ser uma matriz mais diversificada para alimentar a demanda crescendo no noroeste. Então aqui agora é uma parte também muito importante para lembrar, era o Alexandre do MD, do seu desenvolvimento indústria e comércio exterior, fala que grande parte da cadeia de valor e da indústria brasileira já pode alimentar essa tecnologia nova. Então não é uma tecnologia que precisa uma implantação 100%, mas já é possível, sem muitas mudanças da indústria, para fornecer produtos-chave para essa tecnologia. Agora vem meu chefe, Thorsten Schwab, ele é responsável para o programa. Ele explica que o Brasil e a Alemanha já tem uma cooperação a longa data, então já tem muita cooperação acontecendo nesses países, especialmente na pesquisa. Ele está explicando que a energia geotérmica ainda é uma tecnologia mais ou menos nova, então não é uma tecnologia como fotovoltaica ou eólica que já está madura. Então essa é exatamente a motivação que o PMCTI está participando nesse projeto com a gente, para aproveitar desse momento e levar a pesquisa a amadurecer essa tecnologia ainda mais e deixa o Brasil participar nesse desenvolvimento, dessa melhora da tecnologia. E isso agora é a visão que a gente tem, que é possível para alimentar o país inteiro com uma pequena área só do Nordeste. Então isso realmente é a gente tem que lembrar que o potencial é muito grande. Então, obrigado por assistir a introdução um pouco improvisada. E agora vamos começar com o mini curso. Isso era só para mostrar uma introdução global rápida para vocês saberem sobre o que a gente está falando. Tá bom, então agora vocês já sabem, eu sou o Florian, da BZ, e realmente agora eu quero passar para vocês a experiência, o conhecimento sobre a tecnologia geotérmica. Então, preparar o conhecimento básico. Mas antes de começar com isso, eu também vou falar um pouco sobre o potencial da tecnologia no Brasil, que a gente já acabou de ver no filme, que amanhã vai ter sobre esse tema, mas como a gente vai começar com um curso, eu prefiro para vocês terem uma visão global antes de entrar realmente na matéria, para realmente entender o que é a tecnologia em si. Então, na primeira parte, eu vou falar sobre isso, sobre o potencial no Brasil dessa tecnologia, depois eu vou falar sobre princípios básicos e, finalmente, sobre uma integração dessa tecnologia com uma indústria existente que já utiliza, ou seja, lenha ou gás, uma outra fonte de calor. Eu peço desculpa que essa apresentação em parte está em inglês, eu preparei isso com uma empresa da Alemanha e por isso tem parte em inglês. Como vocês são jovens, eu espero que são capazes assim, de já ler um pouquinho inglês. Eu vou falar em português, então não tem problema. Tá bom. Bom, na primeira parte sobre a produção no Brasil, vamos falar sobre o esforço solar.
um mapa da radiação solar direta. Isso daí é a primeira coisa para lembrar, quando a gente fala de engenharia térmica, a gente fala da radiação direta. Quer dizer, essa tecnologia só pode utilizar essa parte da energia solar, porque ela está concentrada na energia. Então, em diferença com a fotovoltaica, que é de toda a radiação global e difusa, quer dizer, direta e difusa, então global, essa só pega a parte direta. Por quê? Porque ela concentra, igual essa lente que a gente mostrou no filme, ela concentra a luz para um ponto, por uma luz. Tá? Então a gente está falando aqui sobre a radiação direta normal. E esse mapa mostra o potencial no mundo. Esse potencial está influenciado por grande parte, vamos dizer, principalmente por nuvens. Então, onde tem nuvens, nós temos muita radiação direta. Onde tem céu aberto, tem muita radiação direta. E essa mapa mostra isso, que nos desertos, vamos dizer, na Austrália, na Califórnia, na África do Sul, no Chile, no deserto do Sahara, mais quente, lá o recurso é maior, então lá a gente tem uma radiação boa. No Brasil também tem uma radiação comparável com o sul da Espanha. E eu falo isso porque atualmente a Espanha, os Estados Unidos são os maiores mercados dessa tecnologia geotérmica. Então isso mostra que o potencial no Brasil é suficiente para realmente desenvolver ou utilizar essa tecnologia no Brasil. Vamos agora olhar mais em detalhe para o Brasil, para ver onde tem o melhor potencial dessa tecnologia. E a gente acaba vendo que isso acontece, o melhor potencial é no Vale do Rio São Francisco, na verdade. Interior do Bahia, nosso Minas Gerais, também vai ter Piauí. No sul vai ter o interior de São Paulo e Mato Grosso. Então realmente tem uma faixa ao interior do país que permite a instalação dessa tecnologia. Eu coloquei aqui no Nordeste, tem 2.300 kWh por instalação por ano, que é uma cifra que mostra que tem um bom potencial. A gente fala que entre 1.800 e 2.000 é uma figura boa para realmente instalar essa tecnologia. Agora, nessa imagem, eu só queria mostrar que a tecnologia é uma tecnologia térmica. Quer dizer, primeiramente ela vai gerar um calor, e com esse calor a gente pode ou aproveitar diretamente um processo industrial, ou a gente pode girar uma turbina e com essa turbina gerar eletricidade. Então, essa tecnologia oferece as duas possibilidades, ou uma aplicação térmica direta, ou geração de energia elétrica através de uma turbina. Bom, isso, como é uma introdução, eu realmente só quero lembrar ou destacar os pontos principais da motivação dessa tecnologia no país. E isso é uma outra. Isso mostra, de uma forma bem genérica, bem em geral, o potencial de armazenar energia hidrelétrica no país. Quer dizer, a gente estava em 2001, numa situação bem confortável, e se todos os reservatórios do país estiverem cheias, e a gente não tem mais outra energia, ainda com todo esse potencial energético, seria possível para alimentar o país para 6 meses. Isso é vamos dizer, uma bateria enorme. A gente vê nesse gráfico, esse número está diminuindo. Quer dizer, a demanda está crescendo, mas ao mesmo tempo não tem mais esses lugares, esses sítios do país onde tem uma boa afluência do rio e também uma diferença da altura. Quer dizer, um bom potencial para instalar uma hidrelétrica com armazenamento. Os novos hidrelétricas, como Belo Monte, que são instalados agora na Amazonas, eles têm uma variação. Tem como você testar aí? Ao longo do ano. Então eles podem gerar, a Belo Monte gera 11 gigawatts. Alô, som, testando, som. E 1 gigawatt de geração seca. Então,
Tá bom. é muito alta. Isso o gráfico mostra isso exatamente, que não é mais essa situação que a gente pode confiar Tem como você botar esse microfone nele? Mas adicionar. na energia elétrica. Deixa ele com o que ele Ela tem tá. que Você vai pensar colocar no na bolso dele. E aqui você bota no paletó. Vou prender aqui no paletó. Pode ser carvão, principalmente energia renovável, né? A gente quer falar aqui Aí ele pode botar aqui o negócio da eólica, fotovoltaica, energia hidrotérmica. Então, a gente está falando aqui sobre o potencial de armazenar energia. E isso é atualmente diminuindo com a fonte de energia elétrica, mas a gente está falando com a energia hidrotérmica numa alternativa, porque essa energia oferece a possibilidade para armazenar energia. Então, aqui a gente realmente tem uma opção limpa para realmente manter essa segurança energética. Isso é o que eu queria destacar com esse gráfico, que o Brasil tem que pensar num outro modo de fornecer energia limpa e realmente despachável. Tá bom. Então, esse cenário que eu acabei de falar era a motivação energética do país, porque ela realmente pode olhar mais detalhe nessa tecnologia, porque ela oferece um potencial bom em comparação com a rede elétrica, quer dizer, é uma tecnologia que é possível armazenar energia. Agora vamos olhar uma outra linha, outra motivação do Brasil para pensar nessa tecnologia. E isso seria principalmente ter uma possibilidade tecnológica, participa, que eu falei na introdução, participa num desenvolvimento internacional da tecnologia, porque a tecnologia está sendo desenvolvida no nível internacional, mas não completamente madura ainda. Então, realmente é possível para participar nesse desenvolvimento. Outra seria também o desenvolvimento regional, quer dizer, no Nordeste, que eu também mencionei no filme, que o Nordeste é uma região seca e predominante usada na agricultura, e com mais desenvolvimento da tecnologia seria possível para transformar a região numa área mais industrializada, como já foi mostrado no sul da Espanha. Lá também era uma área seca, com muita agricultura, e agora tem mais, como foi mostrado no filme, tem mais instalações industriais que geram um perfil de emprego um pouco diferente. Outra motivação que eu acabei de falar é a forma que essa tecnologia oferece à energia elétrica. Ela oferece uma forma despachável, quer dizer, ela pode armazenar energia. Eólica e fotovoltaica, que são energias renováveis comparáveis, não oferecem essa forma de armazenar energia. Então, isso realmente é um destaque dessa tecnologia. E nesse contexto, eu também queria lembrar ou anunciar a mais recente novidade, que a ANEEL acabou de publicar uma chamada estratégica sobre a energia hidrotérmica, é a chamada 19, e agora já está pública a lista das concessionárias que são interessadas nessa tecnologia, que querem participar da pesquisa, e agora tem prazo de 6 meses para preparar projetos concretos. Então, em abril do ano que vem, vai começar a fase de implementação. Então, dessa chamada vão sair uma boa parte, uma boa, realmente, porção de projetos concretos. Já tem 70 concessionárias interessadas, então, realmente, já tá, o setor elétrico já está se mexendo. Agora, eu também queria mostrar mais uma motivação para participar nessa tecnologia. Também foi levemente mencionado no filme, que é a visão industrial. Então, a tecnologia é basicamente uma usina típica, uma usina clássica, seja uma outra fonte de calor, carvão, nuclear, gás, porque essa parte do ciclo água e vapor, ela mantém sem mudanças praticamente. Ela é um ciclo combinado, um ciclo fechado com água e vapor. A única coisa que muda é
a fonte de calor. Então, a gente não está mais queimando gás, queimando carvão, a gente está utilizando o sol, o calor do sol, para gerar vapor. Então, isso quer dizer que realmente a metade, uma boa parte da usina pode ser utilizada ou pode ser produzida no Brasil. Então, a turbina, transformadores, bombas, tubulação, todas essas partes já existem no Brasil e isso é uma boa motivação para participar nessa tecnologia, porque na eólica ou na fotovoltaica é diferente. Lá realmente são muitas peças, principalmente na fotovoltaica, a placa, o módulo, ela é basicamente 100% importado. Agora está mudando, né? Agora a indústria está se mudando também, mas por enquanto uma boa parte dessa tecnologia é importada. E a Heliotermica oferece essa possibilidade para, primeiramente, já começar com uma boa parte da indústria local, e na segunda parte é muito fácil para adaptar a indústria, para aumentar essa participação industrial do Brasil. Tá bom, então isso era, como eu falei, eu pulei muito aqui em vários temas para mostrar essa diversa motivação do Brasil para participar nessa tecnologia. Agora realmente vamos começar com a matéria e eu vou explicar os detalhes da tecnologia. E para fazer isso, eu vou primeiro falar sobre os conceitos básicos da energia, então o que significa fornecimento de energia. Depois eu vou falar sobre o recurso solar, o que é o recurso solar nesse conceito de energia heliotermica. Depois sobre coletores e armazenamento, que é uma coisa destacante. E alguns exemplos da tecnologia em realização. E eu não sei o que aqui tem. Não. Bom, eu também preparei alguns exercícios para fazer cálculos. Se vocês têm papel e a gente chega lá no tempo, a gente pode também fazer cálculos no final. Tá bom. Tem relógio? Ah, ok. Vamos ver agora. Tá. E, bom, principalmente, quando a gente fala sobre fornecimento de energia, a gente sempre tem que lembrar que existe esse triângulo de motivação. Então, claro, a energia tem que ser de alguma forma viável, economicamente viável. Ela tem que garantir a segurança de fornecimento e, claro, ela não pode inferir demais na área ambiental. Então, tem que ter uma equilibrada nessas três áreas. E isso, aqui a gente colocou um pouco as vantagens e desvantagens de várias tecnologias. Vamos falar sobre a hidrelétrica. Ela é muito barata, muito bom. Ela permite a instalação barata. Ela também, quando ela tem armazenamento, ela também é muito segura, porque ela é muito despachável. E na questão ambiental, ela está um pouco... ela está bom, mas não assim, completamente sem impacto. Agora, falamos sobre a energia heliotermica. Aqui é a sigla em inglês, que é CSP, e essa sigla significa Concentrated Solar Power, que é o poder do calor concentrado, o poder do sol concentrado. Essa tecnologia ainda está cara, então por isso a gente colocou aqui, não é muito favorável do visto econômico, mas ela também oferece, como a hidrelétrica, essa segurança de fornecimento. E isso é muito importante, que eu falei, o potencial hidrelétrica no Brasil está chegando no limite. E a questão ambiental, do lado da energia heliotermica, também está favorável, porque ela não tem um impacto muito significativo. Ela ocupa uma área grande, isso é verdade, mas ela não muda assim ambiente, o envenenamento, não. Estou lendo aqui em inglês, então fica difícil para falar em português, mas ela não tem um impacto ambiental muito grande. Isso é
é a mensagem-chave. Tá, então, como vocês talvez já sabem, tem definições diferentes sobre o qual estado na cadeia de produção ou utilização da energia está falando. Aqui eu só vou colocar que tem energia primária, energia secundária, energia final, que realmente é a energia que a gente acabou de receber, ou finalmente a energia útil, então a energia que a gente está utilizando, como luz, som ou outras coisas. E agora vou só lembrar o que a gente tem. A gente tem energia primária, que é não renovável ou renovável, então tem fóssil, energia fóssil, tem minerais, tem óleo de fósseis também, tem carvão, gás natural. E no lado renovável, claro, tem energia solar, energia eólica, ou energia dos oceanos, e biomassa, que é muito forte no Brasil, energia geotérmica, que depende também dos lugares. E são as energias primárias que a gente tem disponível para ser utilizado. Então, essas energias a gente vai virar numa energia final, que pode ser a eletricidade, o calor, o vapor também, também pode ser um combustível. Então, essas são formas de energia final que a gente pode utilizar. Mas isso ainda é um passo intermediário, não é o passo final que a gente realmente vai querer fazer com essa energia. Então, a energia útil que a gente fala depois é a luz, calor, o frio, ou energia mecânica, né, para girar um carro, um trem, alguma coisa assim, ondas eletromagnéticas para produzir som, e isso é a onda eletromagnética. Tá, então, tendo esse cenário no fundo da cabeça, para se lembrar o que realmente é a produção, o fornecimento de energia, a gente vai se lembrar o que é o cenário mundial. Depois a gente vai chegar no cenário brasileiro. Então, no mundo, o petróleo ainda é uma energia muito importante, seguindo com gás e carvão, e as energias renováveis ainda estão começando a fazer um papel mais importante no cenário mundial. Mas no Brasil, a visão é bem diferente. Que grande parte, aqui a gente está falando de energia primária, né? Então, realmente, o que o país está consumindo. E, para mim, realmente, a grande surpresa era que grande parte da energia primária do Brasil é petróleo. Claro que a energia elétrica está utilizando para produzir eletricidade, a energia hidrelétrica, mas se a gente olha no cenário global, então a energia primária que o país recebe, o que o país está utilizando, o petróleo está jogando um papel bem importante ainda. Depois vem gás e carvão e, como falou, a hidrelétrica e também as renováveis, que nesse caso é biomassa. Esses 10% aí são biomassa, basicamente. Bom, e agora a gente vai olhar sobre a mudança dessa composição que eu acabei de mostrar ao longo do tempo, colocando sempre o valor máximo a 100%. Então a gente não está olhando assim o crescimento da demanda total, mas a gente está olhando só a composição. E a gente está vendo que fica mais ou menos estável, só que a parte superior, a parte de baixo, está crescendo. Quer dizer que a composição está ficando mais suave e a cana de açúcar está diminuindo. Então, isso é que a gente percebe dessa visão. Então, a gente pode dizer que já tem uma diversificação das energias primárias, e isso é um bom sinal. Isso já é uma boa postura, um bom ponto de partida. Bom,
E agora eu quero mostrar um pouco a motivação, a possibilidade para essa tecnologia sendo utilizado para gerar calor. Isso é um estudo que foi feito na Europa, mas tem muitos paralelos na indústria brasileira também. Quer dizer que na indústria, se a gente só olha para a parte da indústria, a gente percebe que realmente uma grande parte da energia utilizada é para gerar vapor, para gerar calor. Mais ou menos 1/3 é para eletricidade e 2/3 para calor, então calor do processo. Isso mostra que quando a gente está olhando muito sobre a energia elétrica, que é mais ou menos o discurso sobre energias renováveis, atualmente é muito baseado na energia elétrica. Mas se a gente só fala sobre energia elétrica, a gente perde grande parte da demanda da energia na indústria. Então, na verdade, na indústria, 2/3 é calor, não é eletricidade. Então, por isso é mais uma motivação para a gente falar essa tecnologia também pode ser utilizada para gerar calor na indústria. Isso realmente vai atingir uma boa demanda. Isso é da mesma pesquisa sobre a Europa, mas aplica para todas as indústrias que são mencionadas aqui. Isso mostra o perfil das temperaturas desse calor. Então, sim, 2/3 são para calor, mas o calor é em qual nível de temperatura. Aqui está mostrado que muitos processos são na faixa de 180, 200 graus Celsius. Acima também tem aplicações para fundir metais, tratamento de metais. Embaixo tem também abaixo de 180 graus, é mais para secagem, lavagem, essas coisas um pouco mais leves. E aqui está demonstrado essas aplicações na indústria. Então a gente tem no setor de alimentação, a gente tem, como eu falei, secagem, vai até 100 graus mais ou menos, e lavagem também nessa faixa. Mas também tem processos que demandam uma temperatura mais elevada, que é a esterilização, né? Tem que ser acima de 100 graus para realmente eliminar as bactérias. E também tem na indústria química, destilação, que também precisa de temperatura mais alta, mais elevada. Bom, isso é para ter essa visão em qual setor realmente está precisando de qual nível de temperatura. Bom, agora vamos deixar a parte da energia básica, a gente vai agora entrar na energia solar. E eu vou só aproveitar para falar, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, é só falar, a gente vai fazer isso ao longo do tempo, não precisa guardar até o final. Quando você tem uma dúvida, é só perguntar, tá? Eu vou tomar água. Porque a gente tem muito tempo aqui junto, então tem que trabalhar junto também. Bom, então a gente está aqui para falar sobre a energia solar, certo? Então, o que nos interessa aqui basicamente são dois chifres aqui, a imagem bonita do Sol, mas na verdade o que a gente interessa é essa cifra 1378, que se chama a constante solar. Então essa é a quantidade de energia que o Sol manda para a Terra no esfero exterior da atmosfera. Então, esse valor também varia ao longo dos ciclos solares, que um ciclo solar se fecha aproximadamente cada 11 anos. Então, esse também é só uma média, mas ela varia muito pouco. Vamos dizer entre 1370 e 1360. Então, realmente a variação é pouca. Mas esse número é importante, sempre todo mundo que trabalha na energia solar tem que lembrar esse número, porque realmente é um número de referência. E ela mostra, como eu falei, ela mostra
o valor da energia que chega à Terra antes da atmosfera. Então, ela passa a atmosfera e vai perder, dependendo da decomposição da atmosfera, ela vai perder um pouco de energia até chegar realmente no chão da Terra. A outra cifra importante que eu queria lembrar, que é a temperatura. A temperatura na superfície, vamos dizer, na fotosfera do Sol. Lá tem 5.778 graus Kelvin, mas ainda é muita coisa. Então esse calor também vai se diminuir chegando à Terra. A gente tem aqui entre 20 e 30 graus ambientais. Então isso a gente tem que lembrar quando a gente fala sobre o Sol, o que realmente é. Então na verdade isso é o resultado da fundação, né, do hélio, que na verdade é um reator que a gente tem no espaço gratuito, é só aproveitar dessa energia que está chegando ao Sol. Tá, então eu acho que isso é suficiente sobre o Sol. E quando ela chega, ou essa energia, quando ela chega à Terra, ela, como eu falei, né, antes, na lâmina antes era 1.378, agora esse valor diminuiu para 340 watts por metro quadrado. E isso é importante lembrar que realmente é só uma média. Claro que tem lugares onde tem menos energia, nos polos, né, onde o Sol chega numa inclinação menor, e tem lugares onde tem mais energia, por exemplo, nos desertos, onde tem um céu aberto. Certo? Então, isso é importante lembrar sobre balança energética. Então, aqui a gente está falando de uma maneira global, em médias, e aqui esse valor está certo. Desses 340 que chegam à Terra, uma parte está sendo refletido ao espaço e uma parte está sendo absorvido por nuvens ou erosões, ou está absorvido dentro da atmosfera. E uma parte está, como eu falei, está rejeitando ao espaço. Então isso é importante lembrar quando a gente fala sobre o balanço energético da energia solar. Tem uma parte que chega, uma parte que está refletido, uma parte que está absorvido. Então a gente tem que lembrar isso quando a gente fala sobre energia solar. Outra parte importante é se lembrar da posição do Sol, dependendo da estação do ano e da hora do dia. Então, quando a gente tem e da posição onde você está na Terra. Então, no Polo Norte é diferente que próximo do Equador. E aqui eu queria mostrar que os raios do Sol têm que passar uma camada diferente da atmosfera, dependendo desses fatores, onde você está no Sol, qual a estação do ano e qual o tempo do dia. Então, se vamos supor a gente está aqui muito próximo do Equador, no meio-dia, no verão, o Sol está numa posição muito vertical, então ele tem um caminho muito curto para passar a atmosfera. E aí ela vai perder pouca energia. Ela vai ter uma característica diferente do que de manhã, por exemplo. De manhã e de noite ela aparece mais vermelho, porque o espectro está abrindo mais do que em comparação quando ele está chegando realmente perpendicular na atmosfera. E isso é que a gente está mostrando aqui nesses lâminas, que ela vai realmente ter uma característica diferente. Então, isso é demonstrado na lâmina aqui, que a gente fala, para caracterizar essa atmosfera, a gente fala em AM, que é também em inglês Air Mass. Então, AM1 é quando o Sol está perpendicular na atmosfera. Então, ela passa, vamos dizer, uma porção, uma quantidade do ar que é padronizado. E isso, com essa posição, ela vai passar a atmosfera. E ela vai... Essa é a curva mais alta, né? Essa é a AM1.
E ela, claro, ela vai perder energia nos gases e nuvens. Esses são os dentes que tem lá em torno de 1400, em torno de 2000. Lá ela está perdendo energia porque tem nuvens que absorvem essa parte de energia. E as outras frações, então as outras longitudes da onda, elas passam a atmosfera mais livre. Mas observam bem a mudança que essa curva tem ao longo do dia. Então, quando chega mais à tarde, então a posição do Sol é mais baixa, ela tem que passar uma atmosfera mais longa. E também ela vai perder mais energia nesse processo de passar a atmosfera. E por isso essa curva está mudando. E normalmente nos cálculos está sendo utilizado um valor médio de AM 1.5, que representa uma figura mais ou menos razoável para fazer a maioria dos cálculos. Bom, agora uma imagem bem simples para entender o que é a radiação direta e radiação difusa. Então, a radiação direta é toda a radiação que chega direto na Terra sem passar por um obstáculo. E a radiação difusa é exatamente o contrário. Então, quando tiver Sol aqui e tem uma sombra, na sombra tem só radiação difusa, no Sol tem radiação global, que é direta e difusa, mas a diferença dessas é a radiação direta. E esse efeito a gente pode utilizar quando a gente quer saber a quantidade de energia. Então, quando a gente quer medir energia solar, a gente tem essas possibilidades de medir o espectro global, ou medir só o espectro difuso, ou só a parte direta da energia. E esses são alguns instrumentos que são disponíveis para medir energia solar, ou medir o espectro, na verdade, em resultado disso, a energia. Aliás, vamos voltar aqui. Se eu tenho uma curva dessa, como eu percebo a energia? Alguém sabe? Então, aqui a gente tem uma curva de ondas, né, de vários espectros solares com a energia, mas o global da energia seria para pegar o integral embaixo da curva. Então, quando eu pego o integral embaixo da curva, eu tenho a energia toda que o Sol oferece, certo? Então, isso é importante lembrar quando a gente também está comparando, por exemplo, energia fotovoltaica com energia heliotérmica, porque eles pegam diferentes espectros da energia solar. Alguém sabe quais espectros fotovoltaica pega? Você tinha... Tá, eu vou explicar. A gente não tem uma lâmina, mas é entre 400 e 800, certo? Então a fotovoltaica não pega todo o espectro, ela pega só uma banda. Em contrário, a heliotérmica pega todo o espectro, mas só a parte direta. Então isso é importante quando a gente está falando sobre o que realmente a energia está utilizando. Uma pergunta. Os vales nesse espectro correspondem à absorção da atmosfera de carbono. Os quê? Os vales. Ah, sim. Essas dentes, que eu chamei dente, né? Então, essa diminuição dentro do espectro, ela tem por razão vapor. Vamos supor, tem vapor na atmosfera, ou tem partículas, ou na verdade é ozono, uma é ozono, outra é O2. Então esses gases, né, quando chega um raio-sol, eles observam, eles começam a mexer, se mexem mais. E essa energia então não é mais disponível, porque ela já está absorvida na atmosfera, certo? Tá. Isso a gente já está falando. Tá. Então, aqui eu só queria mostrar quais são os instrumentos disponíveis para medir a energia solar. Então, a gente tem que lembrar que todos esses instrumentos vão pegar uma faixa do espectro, ou a faixa inteira, ou só uma parte da faixa. E aqui a gente tem
o piranômetro, o rotating shell band. Então a gente passa de esquerda para direita, então no mais esquerdo abaixo é o piranômetro, depois essa instalação abaixo, a linha abaixo, é também a rotating shell band, depois é um piranômetro adaptado, que ela na verdade não está aqui com imagem, mas ela está sombreando com uma bola que deixa uma sombra sobre esse mesmo piranômetro. Tem um pirerímetro, que ela está na esquerda acima, então ela precisa ser seguida com um rastreador, ela tem que seguir cada segundo exatamente a posição do Sol, porque ela só pega, como está dizendo lá, ela só pega a radiação direta. E depois tem células de referência. Então essas células de referência, eles são mais utilizados na energia fotovoltaica, porque eles pegam exatamente o mesmo espectro como a célula como sua planta, como seu módulo de usina. Então você tem exatamente a mesma quantidade de energia. Esses são os diferentes dispositivos, vamos dizer assim. Eles têm vantagens e desvantagens, né? Alguns são mais caros, alguns pegam mais atenção na manutenção, na operação. E para a gente, falando sobre energia aerotérmica, os instrumentos mais importantes são o pirerímetro e o piranômetro. Eu vou mostrar nas seguintes lâminas mais detalhes. Então, isso é um piranômetro. Ele tem, ele pega a radiação global, então direta e difusa, e ele é como se diz, um elemento térmico. Então, são dois metais conectados e em mudança da temperatura ele manda uma diferença de volts, e essa diferença dá sua intensidade de energia. Então esse instrumento pega todo o espectro solar, ele não tem limitação ao espectro do espectro. E também é fácil instalar, tem que ser uma superfície plana, horizontal, e ela pega, como eu falei, a radiação global. Se a gente quer agora só com esse aparelho, quer pegar a radiação direta, você tem que colocar um na exposição do Sol e o outro com sombra. O outro com sombra, então, vai pegar só a radiação difusa, o outro a radiação global, e a diferença faz a radiação direta. Aliás, isso ainda não é a radiação que a gente precisa, porque para calcular a energia produzida com a energia aerotérmica, a gente precisa da radiação, que eu coloquei no primeiro mapa, radiação direta normal, certo? Então, direta é uma coisa, normal é outra coisa. Normal é sempre seguindo, olhando para o Sol. Então, isso a gente não pode fazer com esse aparelho. Com esse aparelho, a gente só pode medir a radiação direta global, da direta horizontal. Desculpa, direta horizontal. Tá bom. Então, o próximo aparelho. Então, isso é o mesmo aparelho que a gente estava falando agora. Pode pular. E o outro que eu queria mostrar, o que eu queria falar, é o pirerímetro. Então, esse aparelho, como já dá para observar, né, é um tubo, então ele realmente tem que seguir o percurso do Sol. E esse aparelho é a mesma coisa que o princípio de medir é o mesmo efeito que eu mostrei antes. Então são dois metais que eles recebem a quantidade de energia, e essa quantidade está translada em um sinal eletrônico. E esse aparelho mede a radiação direta. Então essa é a grande diferença do pirerímetro com o piranômetro. O pirerímetro, que é esse, mede só a radiação direta, e o piranômetro, que a gente acabou de ver antes, mede o espectro global, então direta e difusa. Então, na primeira parte a gente viu sobre o potencial no Brasil e o recurso solar, e
E agora a gente vai para a parte mais tecnológica, então eu vou explicar como funcionam as tecnologias de energia heliotérmica, começando com a tecnologia mais simples, que vocês com certeza conhecem, é o coletor plano. Isso é simplesmente para demonstrar com o que a gente está trabalhando aqui. A gente está trabalhando com calor. E isso é a tecnologia mais simples para captar o calor do Sol com o fator de concentração 1. Quer dizer, nada concentrado. Essa é a tecnologia utilizada para gerar temperaturas até 100 graus Celsius. E alguns coletores de tubo já conseguem temperaturas um pouco mais elevadas, até 120 graus. E esse aqui é o mesmo tipo, e ele está utilizando o calor difuso e direto, porque ele não precisa de concentração. E agora a gente vai entrar na área de energia heliotérmica mesmo, então a gente vai concentrar o calor da energia do solar. E aqui tem de novo esses 4 tipos que a gente já viu no filme. De cima esquerda tem cara parabólica, de cima direita Fresnel, de baixo esquerda torre central, de baixo direita dish Stirling. E a gente costuma distinguir essas 4 tecnologias em tecnologias que focam em linha, que são as 2 de cima, e tecnologias que focam em ponto, que são as 2 de baixo. E as tecnologias que focam em ponto conseguem temperaturas mais altas, porque o fator de concentração é mais alto também. Então, por exemplo, esses torres e Fresnel de Stirling, eles conseguem temperaturas até 1000 graus. Ou de Stirling ainda mais, até 2000 graus. E as tecnologias de linha de concentração, eles conseguem temperaturas, vamos dizer, até 500 graus, 600 graus, dependendo realmente dos materiais que a gente vai utilizar. Então, agora eu vou explicar o básico, o princípio básico, como essas tecnologias todas funcionam, porque todas elas só têm a função em realmente concentrar o calor e mandar esse calor para um processo térmico, que eu já falei no início. Esse processo térmico é praticamente usado como se fosse uma usina de vapor, utilizando carvão, utilizando gás, biomassa, qualquer outra fonte, só que nesse caso é energia solar. E essa imagem mostra isso, que na parte direita, em azul, a gente tem esse ciclo água-vapor, onde tem um condensador, uma bomba, um trocador de calor e uma turbina. E essa turbina gera energia elétrica. E no lado esquerdo tem esse campo solar, como a gente fala, que é o concentrador e o coletor que manda esse calor para o ciclo água-vapor. E nessa imagem, então, essa a parte de cima é a tecnologia que é mais utilizada, então ela precisa um líquido que leva o calor do Sol para o processo. Mas também tem uma outra tecnologia que permite aquecer a água direto. Então a gente chama isso evaporação direta solar. E essa tecnologia tem vantagens, porque você não precisa mais desse trocador de vapor, e você não precisa esse segundo fluido. Então essa imagem mostra bem esquemático essa diferença entre essas variações da tecnologia heliotérmica. Bom, e agora eu falei muito sobre esse fator de concentração. Então aqui a gente vê como é possível calcular esse fator de concentração. Então é basicamente pegar a área dos refletores, ou espelhos, e dividir sobre a área do receptor, o receptor que vai receber toda essa energia. E esse fator de concentração, dá para ler ele é um pouco mais. Então a gente tem aí na esquerda embaixo, é simplesmente as duas áreas, né? Então você pega a área de todos os espelhos que a gente tem no campo solar,
ou em coletor de carga parabólica e dividir ela por a área do receptor. Então, simplesmente é um fator de concentração. E esse fator mostra, a gente também utiliza muito o termo quantos souls a gente está utilizando. Então, é a mesma coisa que a gente fala, a gente está utilizando 1000 souls. Porque se a gente concentra o calor do Sol 1000 vezes, é como se fosse, a gente tem 1000 sols no céu. Então, talvez dá para ajudar essa imagem. Então, o fator de concentração é nada mais do que ilustrar quanta energia em comparação a um Sol a gente está utilizando. Tá, mas esse número básico é isso. E nesse exemplo do Torre, que na verdade é uma instalação pequena de pesquisa na Alemanha, e ela tem um fator de concentração de 800. Então, ela está utilizando o calor de 800 sols. Outras tecnologias que eu falei antes, que é uma tecnologia que foca em ponto, é a tecnologia Stirling, e ela chega a fatores de concentração mais altos, até 8.000, entre 4 e 8.000, dependendo da geometria, mas ela tem esse potencial, né, para alcançar fatores de concentração mais altos, e com isso conseguir temperaturas mais altas também. E isso é dependendo da geometria, né? Então é a mesma coisa, você pega a área desse espelho, desse disco redondo que a gente está vendo lá, e divide ela por área de receptor. Então é uma área bem pequena que nem é possível para ver dessa imagem, porque ela fica atrás desse motor. E a gente tem também o exemplo para o sistema de foco em linha. Então, embaixo tem esse exemplo também, que isso é normalmente em torno de 100. Então, o fator é bem menor, porque a configuração da tecnologia não permite uma concentração maior. Agora, vamos ver a influência do fator de concentração para a temperatura. Então, como a gente talvez já ia percebido, ia pensado, o mais eu concentro o Sol, o maior fica a temperatura. E isso é calculado com essa fórmula. Você pega a temperatura do Sol e divide ela no máximo, com o fator de concentração máximo possível, com o fator de concentração realmente atingido. E tira a raiz de 4 graus. O 4 grau, porque a gente está trabalhando em radiação. Então, isso vem do lei de radiação. E isso nos dá, depois, a temperatura do observador. Então, aqui, de novo, a gente está utilizando a temperatura do Sol, esses 5.777 graus Kelvin. E com essa temperatura do Sol, a gente calcula a temperatura do observador com diferentes fatores de concentração. Então, essa curva mostra nada mais que isso. Ao mais eu concentro, ao mais eu também chego a uma temperatura mais elevada. Agora, para colocar tudo isso, não tudo isso, mas diferentes fatores de concentração numa lâmina, e também para mostrar a faixa de temperatura optimal para cada tecnologia, a gente tem o coletor plano e também esses sistemas de linha, então o cara parabólica, o torre e o disco Stirling. E todas elas têm diferentes fatores de concentração. Então, o coletor plano tem 1, o cara parabólica 100, tipicamente, o torre tipicamente 1000 e o disco Stirling 4 a 8000. Então, aí vai avançando o fator de concentração e com isso também a temperatura que a gente pode utilizar no processo térmico depois. Então, isso já dá para ver que, vamos supor, a gente tem um ciclo Brayton que vai combina com uma turbina a gás. Isso seria mais sensível para fazer com um torre, que chega a temperaturas mais altas.
cada parabólica não chega a essas temperaturas. Mas, por enquanto, a tecnologia mais aplicada é realmente só utilizar o calor num ciclo água-vapor mesmo. Então, agora eu queria combinar dois efeitos principais. Isso é importante lembrar. Então, isso também é uma mensagem básica que eu queria passar para vocês. Quando a gente fala de uma configuração heliotérmica, a gente sempre tem dois sistemas, né? Um sistema é o campo solar, a coleção do calor, e o outro sistema é o ciclo térmico. E esses dois sistemas trabalham com, ou tem um ótimo, vamos dizer, eles têm um ponto ótimo em configuração, porque o mais quente, o campo solar, o maior também são as pedidas térmicas, certo? Mas o contrário acontece com o processo térmico atrás. Então, se você tem um ciclo água-vapor que opera em temperaturas mais elevadas, esse ciclo vai ficar mais eficiente. Então, aí você tem que fazer um cálculo de otimização para conseguir a combinação ótima dos dois lados. Então, você não pode ter um processo muito quente para ter mais pedras no campo solar, mas você também não pode ter um ciclo muito frio, porque aí você não pode operar nada nesse ciclo água-vapor. E isso é que está mostrado nesses dois, como se diz, graus de eficiência. Né? Esse eta Carnot é a eficiência do ciclo, e eta absorvedor é a eficiência do campo solar. E se a gente realmente quer calcular a eficiência do sistema em si, a gente tem que fazer um produto dos dois. E na próxima lâmina a gente pode ver exatamente esses pontos optimais, que na cara parabólica é em torno de 700 ou 600 graus Kelvin, então fica na faixa de 500 graus Celsius. E para o torre esse ponto é um pouco mais elevado, e para o disco ainda mais. Então, essas curvas mostram essa combinação dos dois graus de eficiência. Bom, agora eu vou só entrar um pouco mais em detalhe em essas tecnologias. Essas é agora a tecnologia cara parabólica. E vamos dizer, a fórmula básica para descrever essa curva da parabólica é mostrado nessa equação embaixo. Então, você pega o x² dividido por 4f, e aí você vai perceber essa curvação do refletor. Então, normalmente a f, claro, ela é fixa. Então, no caso de cara parabólica mais utilizada, ela é até 1,70 m. E com essa relação, você pode calcular a curva que o espelho tem que pegar, a curva ótima que o espelho tem que pegar para concentrar todos os raios em um ponto. Então, o importante lembrar dessa lâmina é que, mesmo que aparece, não é em parte de um círculo, é em parte de uma parabola, para realmente concentrar todos os raios num ponto. E aí são os componentes diferentes de uma cara parabólica. Então, queria mostrar para vocês um exemplo real, mas a gente tem a foto aqui, então eu vou explicar para vocês do que é realmente um coletor. Então, claro, esse coletor tem refletores, ou espelhos, e esses espelhos vão refletir a luz até o receptor. O receptor é esse tubo escuro no meio, e esse também é o linho focal, a linha focal desse sistema. Mas para seguir o Sol, o percurso do Sol, toda essa estrutura tem que ser movida. Então, precisa um motor ou um atuador que vai realmente trazer toda essa estrutura do oeste para leste. Não sei se dá para imaginar, mas
toda essa estrutura vai se mexer pouco a pouco ao longo do dia, vai começar no oeste, e quando o sol está percussando ao céu, ela também vai seguir. E esse seguidor, o rastreador, tem que ser muito acurado para sempre ficar no ponto focal da estrutura óptica que a gente tem aqui. Bom, e esses acho que são as compreensões básicas. O desafio em construir ou em planejar um coletor desses é realmente ter uma mecânica muito firme para permitir essa curvada perfeita, porque a gente está realmente falando aqui sobre vários milímetros para conseguir captar toda a energia no receptor. Tá bom, se a gente tem um desses coletores, a gente monta em linha. Então, essa imagem embaixo mostra uma usina heliotérmica, eu acho no caso são deve ser 50 megawatts. E para 50 megawatts você precisa mais ou menos 1 quilômetro quadrado de terra. E se você coloca o armazenamento, você precisa ainda mais 1 quilômetro quadrado. Por que isso? Porque muita gente pensa que o armazenamento é muito grande. Não, o armazenamento é pequeno. Mas para colocar ou para carregar o armazenamento, você precisa ao longo do dia ou durante o dia, com 1 quilômetro quadrado alimenta a turbina e o outro quilômetro quadrado vai alimentar o armazenamento. Então, ao mesmo tempo, você precisa captar toda essa energia. Por isso, uma instalação fica tão grande com armazenamento, certo? E na verdade, essa imagem deve que mostrar a configuração, mas eu acho a mensagem mais importante realmente o tamanho de uma instalação desses. Tá, então a gente tem, como eu falei, várias configurações de colocar ou de transferir o calor do campo solar para o processo. O mais utilizado hoje em dia é para transferir o calor para um fluido, que é um óleo sintético, e esse óleo vai para um trocador de calor. Nesse trocador de calor, ele vai gerar vapor, e esse vapor vai para a turbina. O outro princípio seria para gerar vapor direto. Isso eu mostrei nessas duas imagens, não sei se você lembra, mas tinha uma imagem que mostrou essa possibilidade para gerar vapor direto. E essas são as duas tecnologias que são aplicadas hoje em dia. Na verdade, a primeira é muito mais aplicada. Mas a tecnologia mais recente, o que permite mais aplicação no futuro, seria para utilizar sal fundido. Por quê? Porque ela permite uma temperatura mais elevada. Que eu falei, a eficiência do ciclo térmico aumenta com a temperatura. E esse óleo térmico, ela tem um limite em maximal 400 graus. E o sal fundido permite 500, 550 graus para operar esse ciclo térmico. Então, por isso, a tendência agora atual é realmente para aplicar ou para transferir o calor com o sal fundido. Bom, aqui tem um detalhe do receptor, que estava essa linha preta, eu vou só pular atrás para aqui para mostrar. Então, essa linha preta que está no meio do coletor, na linha foco do coletor, esse é um tubo absorvor. Então, é um tubo de aço no centro, envolvido com o tubo de vidro, porque entre esse esparro tem um vácuo para diminuir os losses, as perdas térmicas dessa instalação. Então a gente vai pular agora isso para essa imagem. Então essa imagem mostra só isso, que no centro tem esse tubo de aço, e dentro desse tubo tem o fluido térmico que transporta o calor, e esse tubo está envolvido com um vácuo para minimizar
as perdas térmicas. Claro, as perdas de radiação sempre tem, mas as perdas térmicas a gente já pode diminuir. Esse é o conceito básico e tem mais um detalhe que é também muito conhecido na tecnologia, que esse óleo, como é um óleo sintético, quando você vai passar muito calor nela, ela vai liberar hidrogênio. E hidrogênio vai perfuar em qualquer... Ela vai, na verdade, transferir, passar o aço e vai nesse espaço entre o tubo de aço e o tubo de vidro. Então, nesse espaço vai se acumular pouco a pouco e vai perder o vácuo. E por isso, todos esses fornecedores que produzem esse tubo, eles colocaram um material para absorver esse hidrogênio e manter o vácuo. Então, mas isso é um efeito que já é muito conhecido nessa tecnologia e só acontece quando você vai colocar óleo. Quando você vai utilizar vapor, os sais fundidos, esse efeito já não acontece mais. Então, eu acho que isso a gente também pode pular. Isso é o mesmo efeito que eu acabei de explicar, mais uma motivação porque a gente está utilizando, porque realmente a gente está diminuindo as perdas térmicas. E aqui é uma fórmula como calcular a eficiência do coletor, que seria calcular a radiação que chega ao receptor e dividir pelo calor que vai sair do coletor. Então, essa é a medida para calcular a eficiência. Certo. E aqui, agora, é um detalhe bem importante, e é para mostrar o efeito Cosmos. Então, o efeito do ângulo em qual a radiação chega ao coletor. Então, se a gente, vamos supor, a gente tem um sol que brilha com 1000 kW por metro quadrado, e esse 1000 kW chega exatamente perpendicular, então exatamente de cima para o coletor, aí o fator Cosmos é 1, então não tem efeito. Mas se esse mesmo raio de 1000 kW chega a um ângulo de, vamos dizer, 45 graus, esse fator já vira 0,5, então ele já vai diminuir o calor efetivo que o coletor pode pegar nessa posição. É um efeito que também aplica para coletores planos, células fotovoltaicas, sempre depende do ângulo em qual a radiação vai chegar à superfície do coletor. E essa figura mostra isso. Então a gente tem uma superfície do coletor, e nessa superfície a gente vai aplicar a radiação global, né, que eu falei, 1000 watts por metro quadrado, que chega exatamente de cima. Se a gente coloca isso do lado, essa mesma quantidade do Sol que chegou, agora vai diminuir, porque o coletor só pode utilizar a fração dessa radiação. E em total, quando a gente tem esses fatores, a gente pode calcular a eficiência total desse coletor. Certo, e aqui é então o calor total que a gente tem. Então o calor térmico, né, é o calor do coletor e o calor da radiação. Então isso é para calcular, na verdade, as perdas, né, que tem esses dois componentes. Um é convectivo e o outro é da radiação. Então o produto dos dois faz a radiação, as perdas globais do coletor. E finalmente, quando a gente quer calcular o calor que o coletor vai produzir, essa fórmula vai mostrar diferentes meios de calcular isso, que vocês talvez já conhecem também, ou você calcula com
o mass flow, agora eu pedi a palavra em português, então a velocidade, o debit, eu acho que é a palavra certa, debit da massa que passa pelo coletor, calculado ou multiplicado com a capacidade desse fluido e multiplicado com a diferença das temperaturas. Então isso é a fórmula mais básica, que eu acho que vocês também conhecem. E o outro lado da fórmula é como o coletor absorve esse calor. Então é a radiação multiplicado com a área, multiplicado com a eficiência do coletor e subtraído com as perdas que esse coletor tem. Então, se você tem um dos dois lados da fórmula, você pode calcular o calor que o coletor vai tirar. Então, isso era um olhar muito detalhado ao coletor, mas eu acho bom mostrar o que realmente faz o calor dentro do coletor. E a gente vai voltar agora para uma visão um pouco mais sistêmica, para mostrar o que a gente pode fazer com esse calor. Então, a gente agora entendeu como o calor do Sol é traduzido para um calor que realmente depois é transportado num fluido. E agora a gente vai utilizar esse fluido num ciclo térmico. E essa imagem mostra exatamente isso. Vou explicar ela, porque a gente vai utilizar essa imagem muitas vezes depois. Então, no lado esquerdo tem o campo solar. E esse campo solar é agora aqui mostrado como se fossem várias coletores parabólicas. E dentro dessas parabólicas circula um fluido. Nesse caso, é diretamente água-vapor. Então é essa configuração que eu já expliquei. Aqui é o mais esquemático. E essa água está circulando numa maneira como todas as usinas térmicas também utilizam. E ela tem um pré-aquecedor, um reaquecedor. Então a turbina tem duas etapas. E também tem essa possibilidade, bem no meio da imagem, tem uma caldeira que pode ser alimentada com gás, ou com biomassa, ou com outra fonte para garantir, quando não tem sol, também tem a possibilidade para gerar energia com essa alternativa. Certo? Então isso é uma configuração de gerar eletricidade diretamente com água. E essa configuração tem as vantagens que ela é mais barata, ela não precisa dessas trocadores de vapor entre óleo e água, e também é possível para aumentar a temperatura. Né? Com esse óleo a gente tem esse limite de 400 graus, mas se você gera diretamente de vapor, você não tem esse limite. E também mais uma vantagem é que o custo de operação é um pouco menor, mas realmente só um pouco. E também uma vantagem bem importante é o óleo é tóxico, né? Então ele não é completamente bom para o ambiente, mas a água não. A água pode vazar ou pode tratar com mais calma. Mas também tem desvantagens dessa configuração. Então, é possível que você vai, aqui está colocado o dry earth phenomenon, então você tem o perigo que realmente você vai ferver o trocador de calor na parte de evaporação. E também tem uma temperatura mais elevada, então isso é difícil para controlar. E eu acho o desafio maior realmente é controlar essa fase de evaporação. Normalmente, quando a gente trabalha com carvão, com gás, a gente pode bem controlar esse ponto onde evapora a água para vapor. Mas nessas configurações, esse ponto pode variar, dependendo da intensidade da radiação solar.
Então, num dia, ou num momento, ela pode acontecer numa sessão, e em outro momento, quando passa uma nuvem, ou diminuir um pouco a radiação, pode passar no outro segmento do mesmo coletor. Então, isso coloca um pouco de estresse para o material. Tá bom, então isso mostra um pouco as vantagens e desvantagens, mas aqui não está colocado, mas eu acho também desvantagem. Quando você trabalha com geração direta de vapor, você também tem que colocar uma pressão bem alta no campo solar. Então você precisa tubos muito maiores, muito mais sólidas, enquanto em comparação com a configuração com óleo. Então isso eu acho um pouco desvantagem. Agora a gente vai olhar para o mesmo processo, mas na outra configuração. Então a única coisa que mudou, a gente tem agora aqui em vermelho, essa linha de trocadores de calor. Então essa é a mudança, que a gente tem agora dois fluidos. Um fluido dentro do campo solar, que é o óleo, e o outro fluido que é a água e vapor. E esse fluido vai depois para a turbina e gera energia elétrica. Essa é a diferença entre os dois conceitos, e essa diferença traz diferenças em tratamento dos dois casos. Então, agora vamos ver aqui o que acontece quando a gente vai introduzir armazenamento. Então, agora a gente tem uma diferença, que isso, na verdade, é esse ponto que eu queria chegar com vocês. Essa é a diferença dessa tecnologia, né? Esse armazenamento é a que faz a diferença. Você pode praticamente gerar energia quando você quer. Quando não tem sol, não tem problema, você pode gerar energia. E como funciona isso? Isso funciona muito simples. Em essa configuração mais utilizada, você tem dois tanques com sais fundidos. Quer dizer, você tem um sal que é sempre líquido. Ele tem que ser mantido líquido durante toda a fase de operação dessa planta, que significa mais ou menos 20 ou 30 anos. Então isso é uma coisa bem importante, que para entender esse conceito, você tem que ter dois tanques com sal líquido. O tanque frio, que se chama frio, mas na verdade é quente, são 300 graus. E o tanque quente tem, o tanque frio tem 250 e o tanque quente tem 390, vamos dizer. Então essa diferença de temperatura é utilizada para gerar energia. Mas primeiro tem que carregar o tanque, né? Então para carregar, você vai passar o óleo quente pelo trocador de calor, isso vai esvaziar o tanque frio, colocar mais sal no tanque quente, e quando você quer tirar o calor, você faz o reverso. Você vai passar o mesmo óleo na outra direção, então você vai tirar o calor do tanque quente e passa mais sal no tanque frio. E isso é o ritmo que acontece para descarregar e carregar o armazenamento. Tá bom, esse é o mesmo processo e a gente vai avançar essa lâmina e mostrar esse potencial, que é a mesma coisa com a temperatura mais elevada. Pode... eu acabei, na verdade, de explicar todas as coisas do armazenamento que já está agora nas lâminas. Mas a gente vai pular para o próximo. Então, agora essa é uma outra configuração de Fresnel. Antes eu estava falando sobre cara parabólica, isso é a configuração Fresnel. Então, quais são as mais destacantes diferenças dessa tecnologia? Vamos dizer, os mais destacantes são que o tubo onde passa o fluido térmico, ele é fixo. Então o outro mexeu o tempo todo, não o tempo todo, mas para seguir o sol, você tem que mexer o tubo também. Nesse caso,
o tubo é fixo e só os espelhos embaixo vão ser mexidos para fazer esse rastreamento do percurso do Sol. E também os espelhos são planos. Para cada parabólica precisa ser um espelho curvado, mas esses espelhos são planos. Isso permite uma fabricação mais barata, mais econômica, mas ao mesmo tempo ela também tem pedras mais altas. Então a eficiência do coletor fica mais baixo, mas o custo também vai ficar mais baixo. Isso é uma imagem como funciona o coletor Fresnel. Então ele vai concentrar a radiação com os espelhos planos para o receptor em cima. E uma especialidade também do coletor Fresnel é que ela tem em volta do receptor tem mais um concentrador secundário, como a gente chama. Então, se tiver algum raio do Sol que não bate diretamente no receptor, ela vai ser refletado pelo concentrador secundário. E isso a gente vai ver na imagem depois. Então, essa imagem agora mostra só a parte superior do concentrador. Então, dentro tem água, no caso, e em volta do receptor tem um concentrador secundário. E isso permite uma maior captação da energia solar para realmente conseguir essa concentração ao tubo. Tá. Aqui são colocados vantagens e desvantagens, mas eu vou avançar um pouquinho, porque a gente não tem muito tempo mais, e eu vou querer explicar a tecnologia de torre para vocês. Então, isso a gente vai pular e a gente vai chegar ao torre. Então, porque a tendência atual é que atualmente a maioria das plantas são caras parabólicas, que existem agora. Mas as plantas em operação, em construção, na verdade, em planificação, são plantas de torre. E por isso eu acho importante que vocês entendam a diferença entre cada parabólica e torre, porque todas as novas projetos de usinas heliotérmicas são planejados baseados na tecnologia de torre. Então, qual é a diferença? A diferença é que você tem um ponto onde você vai ficar toda a energia solar. Então, seu espelho tem que mexer em 2 eixos. A cada parabólica só mexe em um eixo. E o heliostato, no caso, tem que mexer em 2 eixos para conseguir concentrar essa energia solar para o receptor. E isso é um exemplo na sul da Espanha, como seria uma possível configuração de uma instalação de torre. Aqui a gente vê 2 plantas de torre, na verdade, um pouco mais na frente, uma outra um pouco mais no fundo. E essa configuração agora é que tem um campo de heliostato só num lado. Aqui é o lado norte, porque a gente está na hemisfério norte também. Na hemisfério sul seria o contrário, que o campo dos heliostatos seria no sul da torre. Mas como eu falei, isso é só uma possível configuração. E eu só vou falar porque a gente não tem muito tempo para entrar em detalhes, mas esse campo solar funciona unicamente em combinação com um certo tipo de receptor. Então esse tipo de receptor se chama cavity, porque ela tem uma janela onde ela pode receber as raios de energia solar. Outras configurações das torres, não sei se vocês lembram do filme, aí tinha um receptor aberto. Ele poderia receber energia solar de todos os lados. Então, nesse caso, o campo solar também seria em volta ao todo da torre. Certo? Então, nessa próxima lâmina, vai ser mostrado essa configuração diferente. Então, aqui sempre tem uma configuração que envolve o campo solar com um certo tipo de receptor. Então, quando você tem, como eu falei,
receptor cavity, que só tem uma janela, você vai ter um campo solar só num lado da torre. Quando você vai ter dois cavity, então, receptores nos dois lados, você vai ter campos solares nos dois lados da torre. Quando você tem um receptor aberto, que recebe energia solar todo em volta da torre, você vai ter um campo solar que é em volta de toda a torre. Certo? E essas direções, aqui está até colocado, então percebem que na orientação tem este-oeste, que não muda, mas norte e sul muda, dependendo que você está na hemisfério norte ou sul do planeta. Certo, agora vamos falar um pouco sobre heliostatos. Então, heliostatos são aqueles refletores que estão colocados no campo solar da torre. E basicamente tem duas linhas de realização do heliostato. Então, ou você tem um heliostato muito grande, que é no caso do foto acima à esquerda. Esse heliostato, talvez dá para perceber, porque ao lado desse heliostato tem uma pessoa, não sei se vocês viram, pessoa bem pequena. Porque essa heliostato tem 140 metros quadrados, então dá para um bom apartamento já. O contrário, tem um pequeno heliostato, que é acima à direita. Esse heliostato está colocado lá, tem 8 metros quadrados, então muito, muito menos. Quais são os pensamentos? Então, o pensamento é quando você tem um heliostato muito grande, você só precisa toda essa infraestrutura que envolve, que é rastreador, fundamento e tudo isso, mas só para esse heliostato. Quando você tem muitos heliostatos, você precisa também de muitos rastreadores e muitos fundamentos. Do outro lado, quando você tem um grande heliostato, você também precisa de uma estrutura muito forte para suportar, para deixar toda essa estrutura estável em condições de vento alto. Com pequenos heliostatos, você já não tem esse problema. Então tem duas linhas de pensamento diferentes e também tem ambas duas ideias em aplicação já em projetos comerciais. Então, mas também tem mais um ponto, quando você tem uma instalação pequena, é lógico que você vai optar para um heliostato pequeno, porque quando você tem um heliostato grande, para uma torre que, vamos dizer, só tem uma potência de 100 kW, você não vai ter capacidade para focar toda essa energia a um ponto que fica muito próximo. Certo? Então isso é muito lógico. Quando você tem uma torre grande, você logicamente pode utilizar um grande heliostato, mas quando você tem uma torre pequena, você deve utilizar um heliostato pequeno também. Isso eu acho mostrado aqui embaixo. Aqui embaixo é só mostrado que mesmo que você tenha a impressão que esse heliostato é plano, você também precisa de uma leve cobertura na toda essa estrutura do heliostato para realmente concentrar a energia solar para um ponto. Agora vamos olhar para trás desse heliostato para ver como que são as configurações. Então, é uma estrutura metálica que suporte esses espelhos de frente. E essa, na verdade, é a chave e o coração do heliostato. Então, cada empresa tem seu conceito diferente. Nesse caso, são 2 tubos de apoio com atuadores e fundamento, tanto mais que precisa. Tá, mas a gente vai agora olhar para o efeito óptico, que aqui também a gente tem perdas de cósinus, que a gente também teve na cara parabólica. Então, dependendo da orientação da superfície do espelho, você só tem uma parte da energia solar disponível para ser refletada ao torre. Então, é o mesmo efeito cósinus que a gente tem na cara parabólica, a gente tem aqui também, só que no caso do torre, você sempre tem um efeito cósino. Você nunca tem a configuração onde você vai poder utilizar toda a superfície do heliostato
para refletir para a torre, porque você nunca tem o torre na mesma posição onde tem o Sol, certo? Então, sempre tem um ângulo entre o Sol e a torre. Tá. Eu poderia continuar muito mais falando sobre torre, mas eu também queria dar para vocês a possibilidade para fazer perguntas. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, ou se quer aprofundar mais uma área em especial, por favor, faça uma pergunta e eu vou responder. Senão eu também posso continuar, mas a gente está chegando muito próximo do final, então eu queria pelo menos dar a possibilidade para abrir para perguntas. Tem 5 minutos mais, então vamos dizer, cada segunda pessoa tem uma pergunta. Aqui tem uma. É, por... Essa é para a transmissão. Pode falar alto, essa é só para a transmissão. é possível usar a antena parabólica no sistema de torre? É possível usar a antena parabólica no sistema de torre? O sistema hidráulico? É possível utilizar o sistema parabólico no de torre. Antena parabólica com o sistema de torre. De torre? Ah. Então, não é possível porque essa é a pergunta de distância focal, né? Então, na cada parabólica você tem uma distância focal muito curta, por isso ela está muito curvada. E na verdade, ou eu posso mostrar isso aqui, na verdade isso são caras parabólicas muito grandes, né? Cada heliostáto representa uma parte numa cara parabólica, certo? Mas não é assim. Então, se você quiser, é uma mega cara parabólica dividida em outras partes. Se tiver mais uma pergunta, eu seria feliz para responder. No Brasil, a produção dessa energia é só em Petrolina ou vocês já estão aplicando em outros locais? Então, no Brasil, em Petrolina é a primeira instalação de pesquisa e é lá porque ela tem várias combinações, fatores que são relevantes para uma instalação de pesquisa. Além disso, tem potencial, como eu falei, no interior de Bahia ou em Minas Gerais, então no país inteiro tem bastante potencial para a instalação. Porém, ainda não tem uma instalação concreta, por enquanto só tem planejamento, mas isso já é um passo bom para ser realizado. E essas áreas que são em visto para projetos heliotérmicos são as mesmas áreas que são vistas para a tecnologia fotovoltaica, porque os dois utilizam a energia solar. Tem mais uma pergunta? Se não tiver pergunta, eu vou passar pelos exemplos das usinas, porque isso eu acho um pouco mais interessante. Talvez isso também. Então, voltando para falar sobre torre, eu falei que na torre depende muito do receptor, então esses são diferentes tipos de receptores. No mais esquerdo é um receptor aberto, certo? No meio é um cavity receptor, então com uma janela, e no direito é um receptor com ar pressurizado, então é um cavity com vidro, então aí você pode gerar calor num ar que está sob pressão, ou no meio é ar no pressão ambiental, então um bar. E aqui tem conceitos mais avançados,
Na verdade, o esquerdo é cavity, o direito é o mais avançado. Isso seria a ideia de, em vez de utilizar um tubo ou alguma coisa que tem que passar um fluido, você já aquece diretamente o fluido. Quer dizer, pode ser partículas como areia ou alguma coisa assim. Então, essa ideia é para não... tem que ter tubos de aço que também tem um limite de temperatura, mais ou menos em 500 ou 600 graus Celsius. E para evitar esse limite, você já vai diretamente para um material que pode aguentar essa temperatura. Então, por isso tem esse conceito de já passar o calor diretamente, vamos dizer, numa cortina de areia que passa sempre sobre esse receptor. E aqui mais imagens do receptor. Então, no esquerdo tem um receptor aberto que utiliza tubos, e dentro desses tubos tem sal fundido. E no direito tem uma estrutura de cerâmico, e essa estrutura vai utilizar ar ambiental, então não sob pressão. E aí esse é para calcular a tecnologia de sal fundido. Isso mostra de novo a tecnologia de sal fundido com torre, e ela mostra muito bem esse conceito de armazenar. E ela vai armazenar no tanque quente, passa pelo trocador de calor e vai no tanque frio. Mas eu queria mostrar. Isso é o outro conceito, mas talvez dá aqui dá um pouco melhor para ver. Então esse receptor, ela é feito, na verdade, são peças cerâmicas para realmente aguentar temperaturas mais elevadas. São peças cerâmicas que vêm, na verdade, do setor de automóveis, foram utilizadas como catalisador, mas são aplicados aqui numa modificação, claro, mas é o mesmo material e o mesmo processo de produção, só a forma é diferente. Então, ela pode absorver o ar e pode passar o ar até 1000 graus. Em 1000 graus já não é mais possível para aço, então nesse caso esse material é cerâmico. Certo? E aqui esse é o conceito dessa planta, então ela vai utilizar o ar no receptor, vai passar esse ar quente para um armazenamento que tem areia ou algum material que suporta esse ar quente. E desse armazenamento, você vai passar o calor para o processo de vapor, então para a turbina. Então, essa é a outra combinação. Certo, então... aqui tem esses... então isso eu vou mostrar o efeito do armazenamento, né? Então, porque a gente falou muito já sobre a configuração e como é feito o armazenamento, mas aqui na verdade é o resultado. Por que a gente vai armazenar energia? Por quê? A gente armazena energia para... são linhas de produção, certo? Então, tem a linha de tempo, e acima tem o potencial ou a capacidade da planta, do campo solar. Então, no direito é uma instalação com armazenamento. No esquerdo é uma instalação sem armazenamento. Qual é a diferença? A diferença é que, primeiro, a curva é mais alta com armazenamento, porque você chega a uma potência maior, porque o campo solar também é maior. E com essa potência maior, você vai utilizar a energia gerada durante o dia para depois gerar energia e eletricidade durante a noite. Então, isso é o efeito que a gente realmente quer aproveitar. Então, é uma comparação das duas áreas. A área amarela, durante o dia, é a mesma
área que vai depois, em cor vermelho, vai ser utilizado durante a noite. Então, se você quer dizer, isso também pode ser uma comparação entre heliotérmica e fotovoltaica. No esquerdo é heliotérmica, no direito é fotovoltaica, que não gera mais quando não tem mais sol. E talvez só uns exemplos para finalizar de umas instalações que já existem. Então, isso é um caso de referência no sul da Espanha, é Andasol 1, uma usina de 50 megawatts elétricos, e ela está em operação desde 2008. E essa é uma instalação de tecnologia Fresnel. Então, ela utiliza espelhos planos para concentrar a luz do sol. E ela também tem armazenamento e uma instalação de torre de vapor, que vai gerar vapor direito. Na Espanha, essa é a da Abengoa. E essa é a rema solar com um armazenamento muito grande, e ela está utilizando sais fundidos no receptor. E por último, essa instalação de pesquisa na Alemanha, que é utilizando ar no receptor para gerar o vapor. Essa é a mesma instalação. E também tem uma instalação de disco. Eu não aprofundei essa tecnologia porque ela não está muito utilizada, mas também tem essa tecnologia na aplicação. Então, eu acho que a gente chegou no final desse mini curso. Estou muito feliz que vocês todos estão aqui para aprender sobre essa tecnologia, e vamos esperar que vai ter aplicação desse conhecimento no Brasil para aplicar, para realizar umas instalações. Bom congresso aos próximos dias.